Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós chegamos na nossa aula número 50 e isso significa muitas coisas. Primeiro que 50 é um número bem emblemático, né? Então, assim, só de aulas de catequese, aulas do catecismo, foram 50 neste canal. Fora os outros vídeos que já tiveram também neste canal. Nós já ultrapassamos a marca de 100 vídeos. Não, acho que até bem mais, uns 120 vídeos já aqui no nosso canal, nesse canal aqui. Uma outra coisa também é que chegando no número 50, pelas minhas previsões e no que tá sendo planejado aqui, nós chegamos à metade do nosso curso, da nossa catequese destrinchada. Outra coisa também é que uma coisa que eu achei coincidência, assim, providência também, foi pela questão de que eu falei que a Eucaristia é o centro da vida sacramental, não é? Então, os números 49, 50 e 51, que é, ou seja, a metade ali, a metade do nosso curso está no centro ali, é dedicado à Eucaristia. Então, maravilha isso, né? Perceber esses detalhes, nesses detalhes, não detalhezinhos não, né? Nesses detalhes, o amor de Deus, a graça de Deus acontecendo nas nossas vidas. Agradecer a todas as pessoas que estão me dando apoio, me dando apoio nos seus grupos de oração, nos seus encontros catequéticos. Agradecer também todas as pessoas que estão vendo os vídeos, você que está vendo o vídeo, você que vê o vídeo até o final, que deixa seu comentário, que curte, compartilha. Final da aula, eu vou dar uma palavra para você comentar, para eu saber quem está assistindo mesmo, né? E muitas vezes eu vejo gente falando assim, eu assisti, só que eu comecei a assistir, não terminei e tal, né? Então vamos ver quem está assistindo mesmo no final, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre Eucaristia, como eu já disse. Então, vamos aqui então. Eucaristia, parte 2, comunhão com o Filho. Ou seja, eu coloquei sempre o mesmo título aqui, para a gente entender que é comunhão com o Filho, né? Eu disse que os sacramentos de iniciação, eles são sacramentos onde revelam, manifestam a obra da Santíssima Trindade, né? Ou seja, tudo é obra, obviamente, da Santíssima Trindade, porém, nos sacramentos de iniciação a gente vê isso mais evidenciado. Batismo, nós nos tornamos filhos do Pai. Na Crisma, nós nos tornamos ungidos pelo Espírito Santo. E na Eucaristia, nós comungamos o Filho de Deus, né? E somos participantes, somos filhos por conta de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar basicamente uma parte só dessa parte do sacramento da Eucaristia, que está lá no Catecismo da Igreja Católica, que é do 1356 ao 1381, certo? E a gente vai falar basicamente sobre ação de graças, o movimento de ação de graças e louvor ao Pai. Vamos falar também o memorial sacrificial, ou seja, a memória do sacrifício de Cristo e do seu corpo e da igreja. E também a presença de Cristo pelo poder da sua palavra. Provavelmente esse vídeo está indo ainda nas oitavas de Páscoa. Então, antes de nós começarmos, né, eu quero desejar a você uma feliz Páscoa para você. Se você ainda não experimentou a Páscoa na sua vida, feliz Páscoa para você. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue multiplicando bênçãos na sua vida e principalmente a ressurreição, manifestando a sua glória na sua vida. Certo? Vamos agora então começar a nossa aula. Precisamos entender que este sacramento é imutável. Todo sacramento é imutável, mas este sacramento propriamente dito, não há mutabilidade nele, ou seja, não há mudança nele. Vimos que na sua substância a Eucaristia não mudou desde os primeiros cristãos, no sentido de que para os primeiros cristãos a Eucaristia é a mesma coisa que para os cristãos de hoje. Então isso não mudou, né?
Os cristãos de antigamente não acreditavam em algo diferente do que nós acreditamos. E nós acreditamos naquilo que os primeiros cristãos acreditavam e exatamente naquilo que Cristo apresentou para os cristãos, para os primeiros cristãos, para os discípulos. Essa imutabilidade deve-se ao fato de que os cristãos sabem que ela está ligada à ordem do Senhor. Como nós falamos, né? Deus não só nos ordenou lembrar, ou seja, ter uma memória, mas fazer memória, ou seja, esse fazer memória não é somente lembrar, mas é tornar a memória, tornar a lembrança presente pela ação nas nossas vidas. Então nós vimos isso na aula passada, que nós fazemos essa memória de forma ativa, né? Nós fazemos parte dessa memória, nós fazemos parte do cumprimento dessa memória. Cumprimos esta ordem celebrando o memorial do sacrifício do Senhor. Assim oferecemos ao Pai os dons da criação, que no caso, como nós falamos na semana passada, do pão e do vinho, que são transformados pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo. Isso nós já vimos na semana passada, né? E é transformado no corpo e no sangue de Cristo, ou seja, o pão e o vinho, mais o Espírito Santo, mais as palavras de Cristo, o poder do Espírito Santo, mais as palavras de Cristo, tornam o pão e o vinho corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Cristo se torna real e misteriosamente presente. Misteriosamente presente porque é um mistério. Nós não sabemos como, sabemos que é pela palavra de Deus, mas não sabemos explicar minuciosamente como isso se dá, né? Então, obviamente que a gente pode recorrer ao estudo, recorrer a toda a mecânica, mas a parte da mecânica, mas não toda a mecânica de como a transubstanciação acontece. Transubstanciação, vocês se lembram, é a mudança da substância, né? Eu falo sempre isso para os meus catequizandos. Transformação é a mudança da forma. Eu pego uma porta e corto ela em forma de estrela, eu estou transformando ela, porque a porta normalmente é retangular e eu transformo ela em estelar, né? Se eu pinto a porta, se eu passo uma mão de tinta na porta, eu estou transcolorindo a porta, ou seja, estou mudando a cor da porta. Se eu, por exemplo, pego agora, se no caso, eu transformo a substância da porta, né? Faço aquela porta se tornar outra coisa, né? Então eu estou transformando a porta. Não estou não é uma mudança de função. Não é uma mudança de função. É uma mudança de essência. É uma mudança da substância. Então a Eucaristia, ela é três coisas. Ela é ação de graças e louvor ao Pai. Ou seja, ela é essa ação de graças que Cristo dá ao Pai. Então Deus, Cristo, Jesus, dá essa ação de graças ao Pai. Ela também é memorial sacrificial de Cristo e do seu corpo. Ou seja, ela é ao Pai, ela é a memória de Cristo, ela é louvor ao Pai, memória de Cristo, e ela é também presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. Então, nela está contido, está presente, é real a presença de Cristo na Eucaristia, pela sua palavra e pelo seu Espírito, que é um com ele, junto com o Pai. Então, quando nós observamos a Eucaristia, nós não vemos só o Cristo, tá bom? Esse é um grande defeito que muitas pessoas, é um grande erro que muitas pessoas cometem. Quando nós vemos a Eucaristia, nós não vemos somente o Filho, nós vemos o Pai e o Espírito Santo também. É aquilo que Jesus disse lá em João, se eu não me engano, João 4, se não me falha a memória. João 4. Quem me vê, vê o Pai. Então, agora nós vamos ver todas essas características da ação de graças, depois do memorial sacrificial e depois da presença de Cristo na Eucaristia. Vamos primeiro olhar o sacrifício de louvor, certo? Bom, para nós entendermos então esse sacrifício de louvor, então este sacramento de salvação é um sacrifício de louvor e de ação de graças. O que é sacrifício de louvor e sacrifício de ação de graça? A gente vai ver parte a parte isso. Sacrifício de louvor
significa que ofertamos algo ao sagrado. Deixa eu tirar essa parte. Isso. Sacrifício de louvor significa que ofertamos algo sagrado, agradecendo um bem recebido. Neste caso, o que nós ofertamos aqui? Então, sacrifício de louvor. Sacrifício é quando eu oferto algo sagrado, certo? Então, qualquer sacrifício, qualquer coisa que seja sagrada para mim e eu ofereço, isto é um sacrifício. Exemplo, uma mãe que sacrifica o seu tempo para cuidar do filho, ou que dá o seu tempo, que oferta o seu tempo para cuidar do seu filho. E isso é um sacrifício. Por mais que ela não chame de sacrifício, porque é amor e tudo mais, mas a gente percebe que o amor e o sacrifício eles estão intimamente ligados. Então, sacrifício é essa oferta daquilo que é sagrado. Só que no caso da Eucaristia, é algo muito mais sagrado, é o infinito sagrado, que é a oferta do próprio Jesus. Nós ofertamos Jesus Cristo, que é o sumo bem, e nós agradecemos ao sumo bem também, que é o Pai, pela criação. Ou seja, ofertamos o Cristo Salvador ao Pai Criador, agradecendo ao Pai, ofertando o bem supremo, o sagrado, o sagrado supremo, né? O sumo bem, o sumo sagrado, que é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo pelo qual a igreja canta, e é com Jesus Cristo, aliás, e é pela criação, e é com a criação, que a igreja canta a glória de Deus em nome da criação. Ou melhor, dizendo, é por Cristo, em Cristo, que nós agradecemos e cantamos louvor e graças ao Pai. Une os fiéis a Cristo, então esse louvor une os fiéis a Cristo, ao louvor de Cristo e à intercessão de Cristo. Então a Eucaristia, ela nos une a Cristo, aí você anota aí, ela nos une a Cristo, ela nos une ao louvor a Cristo, ao louvor de Cristo, e ela nos une à intercessão de Cristo. Ou seja, o que é? Basicamente é isso aqui, ó. Pensa o seguinte, pensa em 3 dimensões, pensa em Cristo como 3 dimensões. Cristo é o centro, e ele oferta acima um louvor, que é o Pai, e abaixo ele oferta um pedido, que é a sua intercessão. Então, nós nos unimos a Cristo, mas nos unimos ao louvor a Cristo e nos unimos à intercessão de Cristo, certo? Ou seja, é a direção de Cristo para dentro de si, ou seja, sendo o próprio Cristo, nós nos unimos ao próprio Cristo, nós nos unimos ao louvor que ele transcende ao Pai, que ele eleva ao Pai, e nós louvamos também a intercessão, ou seja, o pedido que ele faz por nós. Isto é sacrifício de louvor. Então, quando nós sacrificamos nosso louvor, esse sacrifício de louvor é essa união com Cristo no louvor e também na intercessão, certo? Agora nós vamos ver esse sacrifício de ação de graças. Vimos o que é o sacrifício de louvor, agora vamos ver o que é sacrifício de ação de graças. Significa que a igreja, são 5 coisas que acontecem aqui. Ela bendiz o Pai, ela exprime seu reconhecimento. Então vamos lá, vamos parte a parte aqui, né? Ela bendiz o Pai, Criador de todas as coisas. Então ela fala bem do Pai, ela testemunha a bondade do Pai, ela diz bem. Então, quando nós ofertamos a Eucaristia, quando nós nos entregamos na Eucaristia, comungamos a Eucaristia, quando eu falo celebramos a Eucaristia, é comungar. Então, quando nós comungamos a Eucaristia, nós bendizemos o Pai. Isso não quer dizer, a gente vai ver isso mais para frente, lá na oração do Pai Nosso, nós vamos ver isso, que esse bendizer o Pai não significa que nós estamos atestando que o Pai é bom. O Pai não precisa do nosso atestado, mas Deus não precisa do nosso atestado. Porém, nós estamos testemunhando a bondade de Deus. Então, estamos dizendo que Deus é bendito, que Deus é o único que é bendito, e todos os outros são benditos somente no Pai. Também é um sacrifício de louvor onde a igreja exprime seu reconhecimento por todos os benefícios. Então dizemos que Deus é bom, dizemos também que o que ele fez é bom, reconhecendo os seus benefícios. Nós não reconhecemos somente que Deus é bom, mas reconhecemos que o que ele faz também é bom. Então,
Reconhecer a essência de Deus é diferente de reconhecer o que Deus fez. Porém, são duas coisas separadas, mas são duas coisas que merecem louvor. Obviamente que nós precisamos entender que o louvor ao Pai é diferente do louvor às ações de Deus. O louvor a Deus é diferente do louvor das ações de Deus, certo? É aquela coisa. Nós não podemos louvar e agradecer somente pelas ações de Deus, mas louvar e agradecer também por Deus, acima de tudo. Também nós louvamos e bendizemos, damos ação de graças pela criação, pela redenção e pela santificação, ou seja, pela ação do Pai, que é a criação, pela ação do Filho, que é a redenção, e pela ação do Espírito Santo, que é a santificação. Certo? Então, esta obra, que deveria, na verdade, estar aqui, né? Então, peraí, deixa eu só mudar isso aqui. Especialmente a criação, redenção e santificação. Né? Obviamente que lá no catecismo está naquela ordem, mas essa é a obra-prima de Deus. A criação, a redenção e a santificação. Certo? Continuando aqui, deixa eu só mudar isso. Também a igreja dá ação de graças, a própria palavra Eucaristia, que significa ação de graças. Ou seja, nós damos ação de graças pela própria Eucaristia. Pela própria Eucaristia, que é ação de graças. Nós já falamos isso, né? Que o significado da palavra Eucaristia é esse caris, vem de graça, né? É dar graças. Tia é uma ação. Do grego é como se essa palavra, né? não seria uma palavra, né? Mas esse verbete, eu esqueci agora a palavra que eu quero dizer na etimologia, é dizer que é uma ação, certo? E é uma ação de graças a Deus. Porque se eu, né? Deixa eu só separar aqui. Eu, caris, tia. Significa ação de graças a Deus. Ação de graças a Deus. Neste sacrifício também, a igreja, a criação é ofertada ao Pai na morte de Cristo e somente é possível através de Cristo. Vamos lá. Nós lembramos e sabemos que Cristo é Deus e homem, certo? Sendo homem, ele não é criatura, mas a criação está nele, a criação pertence a ele, a criação está unida a ele, ele está unido à criação. Nós estamos unidos a ele. A criação toda, a começar dos homens, está incluída em Jesus Cristo. Sendo que toda a criação foi feita para o homem aqui no caso, não só o homem Cristo, mas o homem todo, o homem total, todos nós. Então, tudo foi feito para nós. Né? Como eu já disse lá no início, como eu falei lá no início da catequese destrinchada, e eu falei que a respeito dessa união de Cristo conosco, mas no sentido de que nós somos também, que a criação foi feita para nós, certo? Nós somos criação, mas a criação também, o restante da criação foi feita para nós, certo? Então isso é sacrifício de ação de graças. Ação de graças que é dar graças a Deus. Por Cristo, a igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em ação de graças por tudo o que Deus fez. Então, nós só podemos ofertar essa ação de graças e esse louvor por Cristo. Antes disso, toda a ação de graças, todo louvor era incompleto. Então, antes de Jesus, todo louvor era incompleto. Hoje, todo louvor que nós fazemos exclusivamente na Eucaristia, aliás, melhor dizendo, principalmente na Eucaristia, ou seja, unido a Jesus Cristo, é bom, é belo e é justo. Vamos lá, vamos partir de cada coisa. O que é bom? Bom ou bem é no sentido, ou bem, é aquilo que alcança a sua finalidade. Eu já expliquei isso aqui, mas, por exemplo, uma macieira, se ela dá maçãs, ela alcança a sua finalidade. Um livro, se ele passa instruções, ele alcança a sua finalidade. O livro foi feito para passar instruções, a macieira foi feita para dar maçãs, a laranjeira foi feita para dar laranjas, e assim por diante. Né? O sapo foi feito para pular. Obviamente que não é só isso, né? Mas estou dizendo aqui no sentido, né? Ele foi feito... o pular é próprio do sapo. Então,
ele está praticando um bem quando ele faz isso. A prova disso é que a gente vê as deficiências, né? Quando quando algum homem é deficiente, alguma mulher é deficiente, né? Ele não alcança a sua finalidade de andar, de ser inteiro, né? Por isso existe ele é portador de uma deficiência, certo? Também, não só bom, mas belo. Ou seja, aquilo que é mais belo de tudo, nós ofertamos na Eucaristia a Deus. Nós ofertamos a Eucaristia a Deus, para Deus. No sentido de que, se eu faço um quadro, se eu pinto um quadro, né? Ou se eu faço uma música, eu louvo a Deus com essa beleza, né? Ou mesmo, até mesmo se eu reconheço a beleza da criação, nas coisas criadas, nas coisas que existem, na beleza dos animais, na beleza das plantas e assim por diante, eu reconheço Deus. Porém, ainda assim, isso não é o mais belo de tudo. E também eu ofereço o que é justo. Aquilo que Jesus fala, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que nós damos a Deus sendo o próprio Deus. Vamos lá, vamos separar essa frase, porque às vezes eu vou falando Deus e na minha cabeça eu penso uma pessoa da Santíssima Trindade. E aí depois eu falo Deus de novo, eu penso outra pessoa da Santíssima Trindade. Mas quem já entendeu basicamente o que é a Eucaristia e o que nós falamos aqui nessa aula, você entendeu o que eu disse. Ofertamos ao Pai o Cristo. Ofertamos ao Pai o Filho, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre nesse movimento. Sempre nesse movimento. Então, ofertamos a Deus o próprio Deus. Então, o que Deus merece? O que Deus merece? Deus merece uma pintura? Sim, merece. Mas é justo? Assim, alcança o nível de Deus uma pintura? Não. Uma música alcança o nível de louvor a Deus? Não, ela cumpre o seu papel, mas não, né? Então, qual é o louvor e a ação de graças perfeita e justa a Deus? E justa no sentido de que encaixa, cabe corretamente. Que cabe corretamente, que não sobra espaço, que não falta, que não sobra por exemplo, um tênis justo é um tênis que, se a pessoa calça 42, o tênis tem que ser 42. Um tênis largo, 45, uma pessoa que calça 42, vai ser um tênis injusto, vamos dizer assim. Ou um tênis, uma pessoa que calça 42 e um tênis 38, essa pessoa também vai ser injustiçada, porque, né, ela não vai ter aquilo que ela precisa, aquilo que cabe, encaixa corretamente. Da mesma forma, o louvor que cabe a Deus, o louvor que é justo a Deus, é a Eucaristia. Então, por isso, nós dizemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quando nós falamos na missa, nós dizemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Certo? Pois é oferecido por Cristo e com Cristo para ser aceito em Cristo. Cristo o oferece conosco e Cristo é a oferta. Então, vamos lá. Quem oferece? Cristo. Com quem ofertamos? Com quem Cristo oferta? Conosco. Então, ele oferta, ele se oferta, e aqui nós já falamos o primeiro e o segundo aqui, né? O primeiro, Cristo se oferta, ele é a oferta, e ele se oferta conosco, certo? Fechamos, então, a respeito da ação de graças. Agora vamos falar da memória. É memorial sacrificial de Cristo e do seu corpo, a igreja. Então, sempre lembre, quando eu falo de Cristo, eu estou falando do Pai que unge, do Filho que é ungido e do Espírito Santo que é unção, mas também estou falando da igreja, que quando eu unjo a cabeça, todos os membros são ungidos na cabeça, com a cabeça. Todos os outros membros são ungidos na cabeça. Ou se eu vou pensar numa videira, pensa na videira como Jesus, ele disse, se uma videira ela recebe a seiva, os ramos também recebem, só não recebe a seiva da videira aquele que está cortado. Mas vamos lá então, vamos prosseguir aqui. É memorial porque a palavra anamnese,
que nós já até falamos aqui algumas vezes, mas para que você não recorda, né? Quem é da área de direito vai saber perfeitamente isso aqui, né? A anamnese, então, é uma recordação histórica e viva. É um memorial. Então, a gente vai fazer um memorial. É como... imagina aquela lembrança mais viva que existe dentro de você. Então, aquela lembrança mais viva que você tem, seja um trauma, seja um momento alegre, seja um momento triste, né? Que você tem e que você se lembra todas as partes daquele momento que você teve. E até quando você se lembra o cheiro, você lembra, você sente como se você estivesse lá. Isto é fazer memória, isso é anamnese, isso é essa recordação, né? Anamnese também, quem for da psicologia vai entender também, vai lembrar, vai saber o que é isso aí também. É isto que fazemos na Eucaristia. Recordamos o Cristo segundo a sua ordem. Então é a ordem dele que nós fazemos, é a ordem dele, nós fazemos memória dele. Nós atualizamos esse sacrifício. Como é que a gente atualiza o sacrifício? Eu não entendi isso por muito tempo. E eu queria partilhar isso com vocês. Eu já falei isso em alguns momentos, né? E eu acho que eu já falei, talvez eu até tenha falado aqui. Mas imagina um livro, né? Imagina um livro aqui que existe, né? E aqui eu tenho um livro, inclusive, eu tenho um livro aqui, então, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto. E aí eu tenho esse livro, né? Que simboliza toda a vida de Cristo, todos os sacrifícios que Cristo fez, né? Na verdade, seria um livro basicamente infinito, né? Mas vamos lá. Aí, nessa semana, eu fui lá essa semana e fiz um sacrifício, ofertei algo sagrado, ofertei um tempo para Deus. Eu pego este livro, abro ele, coloco a folha que eu escrevi aqui, fecho o livro. Na Santa Missa eu faço isso. E quando eu faço isso, eu estou atualizando. É como se a gente estivesse colocando anexos no livro, certo? É como se a gente estivesse colocando anexos. Agora você imagina a dimensão e o tamanho desse livro, né? Esse livro da economia sacrificial, certo? E nós também ofertamos o sacrifício de Jesus. Obviamente, nós ofertamos o sacrifício de Jesus, recordamos. Então vamos lá. Nós ofertamos, certo? Nós recordamos e nós atualizamos o sacrifício de Jesus. Ofertamos, atualizamos e recordamos o sacrifício de Jesus. Também é uma proclamação. A Eucaristia é uma proclamação. Não somente recordamos o passado, mas proclamamos as maravilhas de Deus na Eucaristia. Então não é só a respeito do passado, mas é também a respeito do presente e do futuro. É uma memória presente e atual. Ao celebrarmos a Eucaristia, recordando-a, conformamos nossas vidas com esta memória. É o que eu disse do livro, é o que eu disse a respeito do livro. Nós estamos fazendo o mesmo que Cristo fez, ofertar o sagrado. Obviamente, o nosso sagrado é 1000 vezes, é infinitamente menor do que o sagrado de Cristo. Mas quando nós comungamos, o nosso sagrado, a nossa gota, se mistura ao mar, ao mar de misericórdia infinito, que é o sacrifício de Jesus. É Páscoa também, inclusive nós estamos falando na Páscoa. Fazemos memória da Páscoa de Cristo, ou seja, da passagem, e essa se torna presente. O sacrifício de Cristo, o sacrifício que Cristo ofereceu na cruz, uma vez por todas, continua sempre atual. Uma coisa que eu vi alguns católicos cometerem um erro, né, triste, e por falta de catequese, é justamente achar que Cristo morreu na sexta-feira passada agora, né? Então na Semana Santa, toda Semana Santa Cristo morre. E todo domingo, toda vigília pascal, Cristo ressuscita. Não. Cristo morreu uma vez. Isso não sou eu que estou falando. São Pedro fala isso. São Paulo também vai dizer isso. Se você olhar o Evangelho da semana do domingo, se você olhar 1 Pedro 6,18, se eu não me engano, vai falar também isso. Cristo morreu uma vez por todas. Então, Cristo não morreu. Então, esse negócio de vamos ficar tristes da sexta-feira, é tempo de silêncio. Lógico, obviamente que é tempo de silêncio. Mas é um tempo de silêncio não no sentido de que, eu não posso, eu tenho que chorar, eu tenho que isso. Não, gente. É uma tristeza diferente. É uma tristeza diferente, é uma tristeza imbuída de alegria. Por quê? Porque nós estamos lembrando
justamente, nós estamos lembrando justamente daquilo que aconteceu. Daquilo que aconteceu, mas aconteceu por nós. Mas nós já sabemos o final. É que nem quando eu leio um livro, e eu já sei esse livro de cor e salteado. E aí eu tô numa parte ali que tô ali numa parte que é que nem quando a gente está assistindo A Paixão de Cristo. Aí eu tô lá assistindo A Paixão de Cristo, Jesus começa a ser flagelado, começa a ser preso, flagelado, tal. Aquilo ali vai doendo o coração. Aquilo ali vai doendo o coração. É esse o sentimento que tem que ter na Semana Santa, na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo. Pelo menos ali até a Vigília Pascal. Mas é um sentimento que fala assim, pera, olha pra frente. Quando chegar lá na frente, vai ter a Páscoa. Vai ter a Páscoa. Jesus já venceu. Então esse não é o final. Esse não é o final. Então vamos melhorar nessa questão. Todas as vezes que no altar se celebra o sacrifício de Jesus, o sacrifício da cruz, no qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se a obra da nossa redenção. Ou seja, é uma atualização da obra da nossa redenção. É sacrifício também. Então, a Eucaristia é sacrifício também. Por quê? O caráter sacrificial da Eucaristia manifesta-se nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. E este cálice é a nova aliança do meu sangue que vai ser derramado por nós. São as duas coisas que Cristo falou. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Olha aí, ó. Ele é entregue e derramado. Então Cristo se entrega e se derrama. É o mesmo corpo. Na Eucaristia, então, Cristo dá aquele mesmo corpo que entregou e aquele mesmo sangue que derramou. O mesmo corpo que foi pregado na cruz, o mesmo sangue que foi derramado na cruz, é o sangue e o corpo da Eucaristia, que é o corpo de Cristo. É também presente, a Eucaristia também é presente. Este sacramento torna-se presente novamente, é presente, ou seja, é um dom do Pai, é um dom de Deus para nossas vidas, e significado da palavra representa ou apresenta de novo. Ou seja, é presente novamente. Ou seja, ele é apresentado de novo. É um presente que é dado novamente. É um presente, é como se Cristo estivesse repetindo, dando o mesmo presente para nós. É memorial deste sacrifício e aplica o fruto deste sacrifício. No sentido de que é memorial, ou seja, nós lembramos o sacrifício e também lembramos o presente que Cristo nos dá. A Eucaristia também é única ou único, né? É um sacrifício único. O sacrifício, esse memorial é único, né? Perdão, na verdade eu estava falando da Eucaristia aqui, na verdade é memorial. Esse memorial é sacrifício, esse memorial é Páscoa, esse memorial é proclamação, esse memorial é presente, esse memorial é único. Esse memorial é único no sentido de que o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É o mesmo sacrifício. Então, não há outro sacrifício, não há outros sacrifícios. Só há um sacrifício na Eucaristia. É a mesma vítima, a mesma oferta e a mesma cruz. É a mesma de sempre, de 2000 anos atrás. Porém, é diferente a maneira de se oferecer. O Cristo que se ofereceu de forma cruenta há 2000 anos atrás sobre a cruz, agora é imolado de forma incruenta, ou seja, sem crueldade. Então, há 2000 anos atrás houve uma crueldade, houve um crime. Hoje, nós ofertarmos esse sacrifício, porque eu estou falando aqui de sacrifício, estou falando de morte de Cristo, e aí você vai falar assim, não, mas então Jesus está sofrendo de novo? Todas as vezes que a gente celebra a missa, isso é cruel. Não, não existe crueldade nesse sentido, porque o próprio Cristo disse que era para nós lembrarmos, né? É para nós lembrarmos isso. Significado de incruento é que não se derramou o sangue, né? Não há crueldade, ou seja, não há algo que derrame sangue. Então não existe mais derramamento de sangue ali. Este memorial também é eclesial. Por que é eclesial? A Eucaristia é igualmente o sacrifício da igreja, porque também é sacrifício da igreja. Não é só sacrifício de Cristo, mas como nós já percebemos aqui, é sacrifício também da igreja. Por quê? Porque assim como o corpo, assim como a cabeça se sacrifica, o corpo também se sacrifica. O corpo participa da oblação da cabeça. Se a sua cabeça sofre, seu corpo sofre junto. A igreja, como corpo de Cristo, também se oferece e é oferecida por Cristo, se une à intercessão junto do Pai em favor dos homens e se sacrifica junto com Cristo. Então, cada sacrifício que nós, como igreja, fazemos,
nós oferecemos ao Pai e intercedemos aos homens ao Pai. É o mesmo, é o mesmo, ou a mesma vida, louvor, sofrimento, oração, trabalho, oblação e valor. E o catecismo vai dizer o seguinte: nas catacumbas, a igreja é frequentemente representada como uma mulher em oração, de braços estendidos em atitude orante, como Cristo que estendeu os braços na cruz. Assim, por ele, com ele e nele, a igreja oferece-se e intercede por todos os homens. Então, vamos lá. A igreja sendo essa mulher, na verdade, eu vou usar uma outra palavra, uma esposa. É uma esposa em oração. Uma esposa em oração, em atitude orante. Então, nós somos a esposa, a igreja é a esposa que se unirá a Cristo, né? Essa esposa que intercede e faz as mesmas atitudes do seu esposo. Então o esposo ergue os braços, estende os braços, a igreja também estende. O esposo intercede, a igreja também intercede. Esse memorial também é episcopal. O que quer dizer isso? Toda a igreja, toda a Eucaristia, aliás, toda a Eucaristia celebrada está ligada ao Papa, que é bispo de Roma, e este ligado a Pedro. O Papa é nomeado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. Então, nós temos na Eucaristia, nós temos uma ligação única na Eucaristia, que é o Papa, ou seja, o bispo de Roma, certo? Episcopal é aquilo que vem de bispo. Por sua vez, também, o bispo local está ligado a toda a Eucaristia celebrada em sua região. Então, o Papa, bispo de Roma, está ligado a toda a Eucaristia realizada universalmente, em todo o universo. Por sua vez, o bispo local está ligado a toda a Eucaristia celebrada na sua diocese ou arquidiocese. E ele é citado na celebração para significar sua presidência na igreja particular. Ou seja, se você for na arquidiocese de Goiânia, se você estiver na arquidiocese de Goiânia, Dom Justino, pelo menos na atualidade, será citado. Eu estou falando na atualidade porque esse vídeo aqui pode ser visto daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? E talvez o bispo pode não estar aqui mais, né? Então, citado na celebração. Então, por isso o bispo é citado. O Papa é citado na celebração, o bispo também é citado, certo? Então, o Papa é citado em todas as celebrações. O bispo, somente o bispo local é citado. A gente vai... Se você tiver... Se um padre estiver em uma outra diocese, ele vai citar o bispo da diocese que ele estiver celebrando. Se, por exemplo, for uma viagem, alguma coisa assim, ele vai citar o bispo da diocese, se eu não estou me enganando. Eu posso estar falando besteira aqui. Me corrijam aqui se alguém estiver vendo esse vídeo aqui, me corrijam se você souber dessa resposta aqui, tá? Ele é assistido pelos presbíteros e diáconos, ou seja, assistido no sentido de que ele é ajudado, auxiliado pelos presbíteros, que são os padres, e diáconos. O bispo é legítimo somente a Eucaristia celebrada pelo bispo ou por quem ele encarregou. Então vamos lá. Só o bispo pode celebrar a Eucaristia e aquele quem ele encarregou. Então, quando ele ordena, né, existe uma ligação. Eu já falei sobre essa obediência aqui. Existe uma ligação. E essa ligação dos padres e dos diáconos ao bispo é que torna legítima a Eucaristia. Então, a Eucaristia só é celebrada na ordem do bispo. Se o bispo autoriza aquele padre a celebrar. Se o bispo autoriza aquela pessoa a celebrar. Né? Quando ele autoriza, essa autorização se chama ordenação, que nós veremos mais para frente. A comunidade intercede também por nós, por todos os ministros, que são os bispos, os padres e os diáconos. Então, também é episcopal, porque nós rezamos pelos bispos, rezamos no bispo e rezamos com o bispo de Roma. Esse memorial também é celeste. Não somente na terra, mas no céu também se celebra a Eucaristia. Não somente no céu, não somente na terra, mas no céu também se celebra a Eucaristia. Porém, a Eucaristia lá, ela é eterna, perene, ela é eterna e contínua. Ela não se esgota. Então, depois de 15 minutos, não perdem a união com a Eucaristia, com a ação de graças, esse estado de ação de graças. Os membros que já estão na glória do céu
os santos se unem à oblação de Cristo, ou seja, aquilo que eles viveram como sacrifício, eles ofertam como Cristo. Em comunhão, então, com a Virgem Maria, com os santos, com os santos e santas e com todos aqueles que comungaram e que puderam comungar do corpo e sangue de Cristo. A igreja está de pé intercedendo assim como a Virgem aos pés da cruz. Certo? Então, ele também é celeste, é um memorial celeste. É um memorial indulgente, porque é oferecido também pelos fiéis defuntos, que não estão ainda purificados. Então, quando nós ofertamos a Eucaristia, quando nós vivemos, celebramos a Eucaristia, nós celebramos também a todos aqueles que estão no purgatório, certo? Então, nós ofertamos a todos aqueles que estão no purgatório. Então, quando você comungar, sempre se lembre dos fiéis defuntos. Oferte aos fiéis defuntos para que eles sejam purificados e para que eles entrem na luz e na paz de Cristo. E aí, Santa Mônica vai dizer para o seu filho Agostinho antes de morrer, né? Ela vai dizer para o Agostinho e para o seu irmão também, para o irmão de Agostinho. Vai dizer o seguinte: enterrai este corpo, não importa onde. Não quero saber onde vocês vão me enterrar. Pode ser em qualquer lugar. Não vos dê a isso qualquer cuidado, ou seja, não fica preocupando com essas coisas de onde você é enterrada, não. Tudo o que eu vos peço é que vos lembreis de mim diante do altar do Senhor, onde quer que estejais. Olha, se Santa Mônica pediu intercessão para que ela pudesse sair do purgatório, quanto mais nós, né? Quanto mais nós. Resumindo, então, para nós finalizarmos, para resumir, então, deixamos o que Santo Agostinho falou. Então, nós já citamos Santo Agostinho, vamos citar ele aqui novamente. Vamos falar o que ele disse. Ele mesmo disse o seguinte: toda esta cidade resgatada, ou seja, a Assembleia e Sociedade dos Santos, é oferecida a Deus como um sacrifício universal pelo sumo sacerdote, que sob a forma de servo, foi ao ponto de se oferecer por nós na sua paixão, para fazer de nós corpo de uma tal e tal cabeça. Tal é o sacrifício dos cristãos. Nós que somos muitos, formamos em Cristo um só corpo. Romanos 12:5. E este sacrifício, a igreja não cessa de o renovar no sacramento do altar, bem conhecido dos fiéis, em que lhe é mostrado que ela própria é oferecida naquilo que oferece. Certo? Então nós chegamos à conclusão aqui. Agora vamos à terceira parte da nossa aula, certo? Que é falar sobre a presença de Cristo pelo poder do Espírito Santo, da sua palavra e do Espírito Santo na Eucaristia. A presença de Deus, a presença de Cristo na igreja. Cristo está presente na sua igreja de múltiplos modos. Então, nós podemos ver Cristo. Então, é um erro quando a gente fala assim, Cristo está presente só na Eucaristia. Não. Cristo está presente em vários lugares. Na sua palavra, na oração da sua igreja, nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros, nos sacramentos. Em todos os sacramentos ele está presente, dos quais é o autor. No sacrifício da missa, na pessoa do ministro, ou seja, do padre, do bispo, né? E, sobretudo, sobre as espécies eucarísticas. Então, diante de todos, né, o centro é sempre a Eucaristia. Então, a Eucaristia está acima de todos os sacramentos, é a perfeição da vida espiritual, é o fim para o qual tendem todos os sacramentos. Nós já falamos sobre isso aqui. E estão nelas contidas o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, ou seja, é verdadeiramente corpo e sangue, alma e divindade, não é uma metáfora ou uma falsidade, não é realmente no sentido, também está realmente, ou seja, é real, não é uma falsidade, né? E também substancial, ou seja, não é uma aparência de Cristo, é a substância, é a essência, aquilo que é. Agora vamos ver o que é transubstanciação. Já falei essa palavra algumas vezes aqui. O que é a transubstanciação? Transubstanciação é a mudança da essência. Como eu falei lá no caso da porta, né? Eu acho que eu até adiantei. É o caso da porta. É a conversão do pão e do vinho. É a conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Ele se torna presente neste sacramento. Esta conversão ocorre, segundo os pais da igreja, por dois meios. Pela eficácia da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Cristo é eficaz. O que ela fala, o que ele fala, se cumpre. Então, ela é eficaz. Se Cristo fala para a água se tornar vinho, a água se torna vinho.
Se Cristo disse que o pão e o vinho se tornarão corpo e sangue, é eficaz estas palavras, é eficaz essa ação. E também pela ação do Espírito Santo, não somente pela eficácia da palavra de Deus, mas pela eficácia da palavra de Cristo, mas também pela ação do Espírito Santo. Se Cristo disse, é porque opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor. E opera-se também a conversão de toda a substância do vinho na substância do sangue. Então não é mais vinho, não é mais pão. Agora é corpo e sangue, após a transubstanciação, é corpo e sangue de Cristo. E aí a igreja diz que é conveniente e apropriado chamar essa conversão de transubstanciação. Certo? Vamos ver agora quando Jesus está presente na Eucaristia. Quando é que ele se faz presente na Eucaristia? Bom, ele se faz presente a partir... esse quando aqui é no sentido de que em qual tempo ele está presente. Bom, ele está presente desde o momento da consagração, quando o padre ou o bispo consagram a Eucaristia, até as espécies subsistirem. Ou seja, quando dizem que elas deixam de existir, quando elas são consumidas pelo nosso corpo. Então, quando elas já não são mais aparência de... já não tem mais essa aparência de pão no nosso corpo, dentro de nós, então nós comungamos, recebemos, ela desce garganta abaixo, né? Falar de forma bem rasgada aqui, né? Ela desce de forma rasgada, até porque Cristo falou de forma rasgada, né? Cristo não falou comungar, se não comungar o corpo. Ele disse, se não comerdes o corpo, se não beberdes do meu sangue. Né? Então, a gente precisa falar isso rasgado, certo? Então, a partir desce ali do nosso esôfago ali, da nossa garganta e tudo mais, acho que é esôfago mesmo. Eu falei besteira, não sei se eu falei besteira, enfim. Continuando, né? Porque senão essa aula vai ficar longa de novo também, né? Outra aula longa, né? Mas é de praxe da Eucaristia. De praxe do conteúdo, né? E aí, vamos lá. Até elas subsistirem, ou seja, então até a fração do pão que nos foi dada estar presente ali. E ela está presente todo na fração, ou seja, se existe uma fração de pão, Cristo está presente tanto em uma parte, que eu tô pondo aqui, mostrando aqui, mas ninguém está aparecendo. Cristo está tanto na parte que está segurando com a mão direita, que o bispo ou o padre está segurando na mão direita, quando ele está segurando na mão esquerda. Ele está presente tanto no ministro que está lá no fundo da Eucaristia, na âmbula, na taça que ele está segurando, como no ministro que está lá na frente, ou como no ministro que está lá no altar. Certo? Todo. Então, é um só. É um só. E Cristo não se divide. Quando nós dividimos, nós não arrancamos os membros de Cristo. Nós partimos. Nós partimos o pão, e essa fração do pão, essa fração da aparência do pão, tá? Desse pão consagrado, né? Se tornam ali, não dois Jesus, mas duas espécies. Né? Duas espécies da mesma espécie. Duas espécies do mesmo pão. Em cada das espécies e em cada uma das partes. Certo? Então, Cristo está presente em cada uma, em cada uma das espécies e em cada uma das partes. Em cada uma das partes que eu falei aqui são essas partes da Eucaristia. Como cultuar a Eucaristia? Bom, a forma mais sublime de cultuar a Eucaristia é ajoelhando-se ou inclinando-se profundamente em sinal de adoração do Senhor. Então, se você entrar numa igreja, entrar numa capela, Cristo estiver exposto, Jesus na Eucaristia estiver exposto, você se ajoelha completamente, ou seja, ajoelha-se com os dois joelhos, certo? Ajoelha-se com os dois joelhos, faz o sinal da cruz, certo? Cristo não está presente, não está exposto. Você pode ajoelhar-se apenas com o joelho, né? Apenas com o joelho. Cristo não está exposto e também não está no sacrário. Na última que eu falei que é de um joelho só, é quando ele está no sacrário. Agora, quando ele não está nem no sacrário, quando você entra numa igreja, mas não tem sacrário ali, o sacrário está em outro ambiente. Aí você faz o sinal da cruz somente, tá bom? E se inclinando-se também profundamente. Imagina que seja Nossa Senhora. Como Nossa Senhora se inclinaria para adorar, para cultuar Jesus? Adoramos Jesus na missa e fora dela, conservando-o
conservando as partes da Eucaristia, conservando a Eucaristia com o maior cuidado as hóstias consagradas. Então a gente conserva aquelas hóstias consagradas em um lugar guardado. Apresentamos também a outra forma de adorar Jesus, é quando os fiéis, ministros de Eucaristia, ministros extraordinários da Eucaristia, eles levam aos fiéis que não puderam, aos fiéis que não puderam participar da missa, a Eucaristia, certo? Apresentando aos fiéis também para que solenemente os venerem, ou seja, expondo também a Eucaristia e levando-as em procissão. Então nós conservamos ela no sacrário ali fechado, ou apresentamos ela expondo para que os fiéis venerem. Então por que Cristo está exposto ali? É para a gente passar e não fazer uma besteira? Não, é para a gente adorar, para a gente venerar, para a gente ter respeito, para a gente ter ação de graças, para a gente ter louvor na Eucaristia. E também levando-se em procissão. Só que dessa forma existe todo um contexto, toda uma liturgia para isso. E também o sacrário. Como surgiu o sacrário? Porque, na verdade, o sacrário ele não foi instituído, né? Se você for pensar, Cristo não falou completamente de todas as partes. Mas vamos pensar aqui. Lá no início, o que acontecia? Tinham-se a Eucaristia, só que alguns fiéis não iam. E aí aquela Eucaristia ficava ali e ninguém comungava dela. Então eles guardavam ela. Ou eles guardavam algumas as espécies consagradas, né, para levar para os fiéis que estão enfermos. E aí as pessoas que estão saudáveis, elas ficavam ali rezando. Elas ficavam ali em adoração a Jesus na Eucaristia, né? Mesmo ele velado. Depois, com o passar do tempo, ele foi sendo exposto, tudo mais, né? A gente pode falar sobre isso mais para frente. Então adora-se Jesus no sacrário de forma digna e silenciosa. Deve ficar num lugar digno na igreja. Então, ou seja, não pode ficar em qualquer lugar, né? Construído de modo que sublime e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. Ou seja, não pode ser um lugar que não demonstre a dignidade de Jesus. Certo? Para nós finalizarmos os últimos 2 parágrafos deste trecho. Misteriosamente presente. Então, Cristo está presente misteriosamente. Cristo desejou estar presente deste modo. Ou seja, deste modo misterioso. Deu-nos sua presença sacramental para que nós nos lembrássemos da sua paixão e ficasse misteriosamente no meio de nós, pois nos amou e se entregou por nós. São João Paulo II, então, vai dizer o seguinte: a igreja e o mundo têm grande necessidade do culto eucarístico. Jesus espera-nos neste sacramento do amor. Não regateemos, ou seja, não negociemos, não fazemos pechincha do tempo para estar com ele. Ou seja, qualquer tempo que você puder, fique com Jesus. Do tempo que não fica negociando, eu posso ficar só, eu vou ficar só um pouquinho aqui, sabe, pechinchar. Não fica de mesquinhez. É o que São João Paulo II está falando aqui. Para estar com ele na adoração, na contemplação cheia de fé e disposto a reparar as faltas graves e os pecados do mundo. Que a nossa adoração não cesse jamais. E por fim, para nós terminarmos, nós precisamos entender que é só pela fé que nós acreditamos na Eucaristia. Nós aprendemos pelos sentidos, mas só pela fé na autoridade de Deus é que nós acreditamos e cremos na Eucaristia. Nós podemos ver, mas não vemos. Né? Nós podemos comer, mas não sentimos. Sentimos um pão como se fosse qualquer outro pão, né? Mas o coração sente, o coração experimenta. O coração é o órgão da fé. Bom, anota isso na sua Bíblia aí, no seu caderno. O coração é o órgão da fé. Né? A boca é o órgão do paladar, o ouvido é o órgão da audição, né? O nariz é o órgão do olfato, né? O coração é o órgão da fé, certo? Não vás agora perguntar-te, aí diz São Cirilo de Alexandria, não vais agora perguntar-te se isso é verdade, mas acolhe com fé as palavras do Senhor, porque ele que é a verdade não mente. Então, quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando das próprias palavras de Jesus, tá? Nós não inventamos. Isso não foi invenção de nenhum padre, isso não foi invenção de nenhum bispo. Isso foi instituição de Jesus.
E por fim, nós temos aqui um poema que, se eu não me engano, é de São Tomás de Aquino. E ele fala assim, que é o Adoro-te devote, né? Adoro-te com devoção, ó Deus que te escondes, e sob essas figuras de verdade te ocultas. A ti meu coração se submete inteiramente, porque, ao contemplar-te, desfalece por completo. Visão, tato e paladar em ti falham. Ou seja, a falha, a gente não consegue pela visão, pelo tato e pelo paladar sentir. Apenas ouvindo se crê com segurança. Creio em tudo o que disse. Então, o órgão para se crer começa pelo ouvido, porque nós ouvimos o que Cristo disse. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que esta palavra da verdade. Ou seja, a palavra da verdade é verdade. Certo? Então nós encerramos a aula de hoje. Foi longa ainda, né? A gente vai ter uns cortes aqui, então não deve ficar 1 hora o vídeo, deve ficar um pouco menos, né? Talvez. Então é isso. Quero agradecer você. Não falei, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Vamos chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Por favor, me ajuda nessa luta aí também. E a palavra para você comentar, vai ser coração, tá bom? Então você vai escrever coração, certo? Escreva coração aqui para eu saber que você escutou, que você viu esse vídeo até o final, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a sua vida. Vamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.